Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, várias informações a respeito do Bahia e o mercado da bola. Isso e muito mais, é mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquele pedido para você verificar, porque estamos com 83.690 inscritos, só faltam 10 para 83.700. Muita gente eu percebi que assiste sem perceber que não está inscrito. Então verifique para a gente se você está inscrito, se não tiver, clique no botão inscrever-se, não paga nada por isso e vai estar ajudando a gente a chegar nesse ano aos 100 mil inscritos aqui no canal Bora Bahia. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo boa notícia. E, sem dúvida, um bom negócio está aqui, gente. A Itatiaia trazendo detalhes sobre a venda de Vitor Hugo do Bahia para o Atlético Mineiro. Está aqui, ó. Sabe quanto o Atlético pagará ao Bahia pela contratação de Vitor Hugo? Destaque com São Paulo 2025, o defensor será adquirido pelo Galo em definitivo. Está aqui, gente. O Atlético está perto, na verdade perto não, né? Já confirmou a contratação de Vitor Hugo, né? Inclusive já teve a representação lá no CT do Galo, e Vitor Hugo acabou se apresentando, era um pedido expresso do treinador Sampaoli, e para completar a situação, é que o próprio atleta queria ficar por lá. E aí o próprio BN trouxe aqui, vou até trazer Itatiaia, mas vou trazer também o BN, que está reproduzindo Itatiaia, e está aqui Bia Jesus e Thiago Tolentino trazendo mais detalhes, e está aqui, gente, em relação aos valores. Segundo a apuração do Bahia Notícias, a operação envolve valores escalonados. Tá aqui, gente, que interessante. O montante total pode alcançar até 1 milhão de euros, 6.431 mil na cotação atual, enquanto que o valor inicial gira em torno de 1,5 milhão de reais, podendo ser acrescido de bônus atrelados a metas esportivas e de desempenhos. O Atlético Mineiro efetuará um pagamento ao Bahia referente à rescisão contratual do atleta, além das variáveis previstas no acordo. As diretorias já alinharam os principais pontos da negociação, restando apenas ajustes finais para a formalização do novo contrato do zagueiro. Titular na reta final da temporada, Vitor Hugo manifestou interesse em seguir no elenco comandado por Jorge Sampaoli, que contribuiu para o avanço das conversas. Do lado do Bahia, a negociação foi considerada conveniente, tanto sob aspecto financeiro quanto administrativo. Uma vez o jogador, aos 34 anos, poderia assinar um pré-contrato contra o clube a partir do meio do ano. A saída também representa uma redução na folha salarial do elenco, gente. Está aqui, né? Como eu falei para vocês uma vez. Vitor Hugo chegou no Bahia em 2023, em abril. Inclusive, essa informação na época a gente trouxe para vocês em primeira mão. Foi, inclusive, uma apuração bem complexa. E disputou 29 partidas no Bahia. Depois foi emprestado, rodou pelo Atlético Mineiro. E que bom, né, gente, que apareceu o Sampaoli no caminho do Bahia. Então tá aí, valores revelados. Eu considero um bom negócio. Já recebe o Bahia aqui, já recebe o valor inicial, né, 1,5 milhão de reais. É pouco, quando você pensa, mas é algo que poderia não ter nada. E com os gatilhos pode chegar até quase 6,5 milhões de reais. Bom negócio, bom sucesso a Vitor Hugo lá pelo Atlético Mineiro, exceto contra o Bahia. E que o Bahia faça bom proveito desse dinheiro. E o principal aí, gente, sinceramente, é a folha salarial. O Bahia teria que assumir a folha salarial dele até o final desse ano. Não tem esse custo aí, ainda tem esse valor agregado que o Bahia economiza e abre margem na folha salarial para trazer outros atletas. Falar em outros atletas, está aqui a situação envolvendo esse jogador aqui, vou até comentar com vocês, a apuração nossa. O César Mosqueira trouxe aqui, gente, essa situação, né? Trazer com a tradução aqui. O colombiano John Solis será uma nova contratação do Bahia. O ex-jogador do Atlético Nacional deixará o Girona, na Espanha, e se juntará a outra equipe do City Futebol Group. Será um empréstimo com opção de compra obrigatória de 4,5 milhões de euros. Está aqui, gente, o que ele está cravando de informação referente a John Solis, né? Que é meio-campista do Girona, um jogador jovem, e essa informação tem circulado, inclusive, há algum tempo com relação a esse atleta. E, inclusive, a própria página também aqui, a Cifute, meio que cravou. Né? Tá aqui, vou até trazer para vocês. O Bahia fechou a contratação de John Solis, volante do Girona, que precisa de mais minutos. Volante destro, com boa saída de jogo, excelente físico, intenso e muito alto. Chega para disputar a posição e tem muita margem para evoluir. 1,86 m, selo Cifute Brasil Prata. Tá aí uma avaliação boa que fazem em relação a esse atleta. Tá aí para completar, nosso querido Vitor Torres, Somar Bahia, trouxe aqui essa informação, gente. Apurei com minha equipe a situação de John Solis. Demorei para me manifestar por querer ter uma fonte segura e algum detalhe que julgasse relevante. Não estou aqui pela guerra de apuração, estou trazendo algo que é fruto do nosso trabalho diário, respeitando a todos. A informação é simples e direta. Em contato com o staff do atleta, recebemos a informação de que há uma reunião agendada nesta semana para tratar do assunto. Não foi dito com quem, onde ou o teor específico dessa reunião. Só foi dito que há interesse e que haveria uma conversa. Qualquer coisa que eu diga além disso, estarei sendo leviano e irresponsável. Continuaremos eu e a equipe apurando essa e outras informações com todo o critério a respeito de transferência possível.
Óbvio que em uma história, cada um conta o seu lado, e essa é a apuração de uma das partes. Qualquer novidade, atualizarei. Tá aí, gente. Então, informação de Vitor, né, com base no staff, e não é segredo que vários empresários querem atletas no Bahia, e ele trouxe aí com base nesse contato, né, nessa apuração cuidadosa que ele fez com o staff. E aí vem pra gente, Vário, o que é que você sabe a respeito? Gente, sinceramente mesmo, não chegou nada de concreto, pelo contrário. As últimas informações que chegaram para mim referentes ao Bahia e John Solis é que, em princípio, não há nada. A não ser que, de quando eu obtive essa informação para agora, para quando o Vitor trouxe a informação, houve alguma alteração. Mas do que chegou para mim, sou sendo bem sincero com vocês, é que, em princípio, não haveria nada entre John Solis e o Bahia, ainda que seja, né, apesar de ser um atleta aí cujos requisitos ou atributos, né, de certo modo, venham calhar, né, com o eventual interesse do Bahia, atleta jovem, com porte físico, já do Grupo City, enfim, mas em princípio não chegou nada para mim. Eu também vou ter o máximo de cuidado e ser cuidadoso aí com vocês também, com relação a essas informações. Outra informação é sobre o goleiro, né, gente? Eu e a Trencon não estou trazendo aqui que o Botafogo fez a sua primeira oferta para contratar o goleiro brasileiro André, do Gil Vicente, com pré-contrato de 3 a 4 anos. É André, né, Ventura, né? O Botafogo ainda tem 30% dos seus direitos econômicos, que veio da base do Botafogo, e André não renovará seu contrato, pois está ansioso para retornar ao Brasil, e Bahia, RB Bragantino, Milan, Brest e Flamengo também estão interessados. Sobre esse goleiro, gente, o Bahia cogitava, e aqui também a apuração, possibilidade de eventual pré-contrato, mas com essa disputa aí dificilmente vai ter essa possibilidade, porque o Bahia teria que botar uma boa quantia aí, ter outros clubes interessados, e o Bahia não vai entrar em leilão, a não ser que ele, de repente, ficasse por lá, esperasse o contrato expirar, assinasse pré-contrato com o Bahia e viesse com outras vantagens no projeto de carreira, né, para além do pré-contrato, mas eu acho improvável que segurem até lá, e o próprio clube português, evidentemente, vai preferir vender o atleta e ganhar os seus direitos. Outra informação agora é sobre esse meio-campista, e André Hernan trouxe a informação, já tinha até antecipado essa situação, gente, está aqui, ó. Registro, falei com a fonte do Bahia e não há interesse do clube na contratação de Alan, tá aí, gente, informação. E eu falo sempre sobre isso, porque desde a primeira vez que eu trouxe essa informação sobre Alan, eu tenho tido o máximo de cuidado de deixar claro para vocês que é um atleta, tudo bem, 28 anos, né? Mas, por exemplo, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 27. E o Flamengo não vai vender fácil o atleta, querendo ou não, ele está oscilando, mas é um atleta que teve boas fases. Então, para o Bahia conseguir trazer um atleta desse, só se fosse emprestado, né? De repente, dividindo o salário, assumindo o salário do atleta, o que é, em princípio, improvável. O Flamengo não. Para o Flamengo, na verdade, não faz diferença, né? Assumir o salário. Então, é aquilo, né? O Flamengo tem como prioridade vender o atleta, o Bahia não quer comprar o atleta em razão aí das recentes participações, os recentes desempenhos do atleta. Para completar, está aqui a informação que surgiu agora referente ao atacante. Esse sim, de repente, está aqui, gente. A informação com a tradução. O Bahia está se preparando para contratar Vitinho como jogador livre neste verão. Santos também está interessado no ponta brasileiro e Vitinho deve deixar o Dínamo. As negociações com o Internacional para um pré-contrato estão em andamento. O clube está otimista em mantê-lo. É aquilo, né? O Inter tem prioridade, pode assinar um pré-contrato, mas o detalhe é que não é obrigado, né? O atleta não é obrigado a aceitar, nem muito menos o Dínamo. E qual é a situação? Ele tem contrato, de fato, até 6 de 2026. Então, quem sabe, nessa oportunidade, o Bahia pode tentar aproveitar aí para assinar um pré-contrato, mas só viria a partir de junho, a não ser que houvesse uma contrapartida, o Bahia trouxesse. Chama a atenção que um atleta que já foi elogiado, inclusive, pelo treinador Rogério Ceni, um atleta que vai sempre bem contra o Bahia, incrível, né? Agora tem uma idade média, 26 anos. Então, de fato, do que a gente apurou, o Bahia sim acompanha o atleta, o Bahia tem interesse no atleta, até por causa dessa questão envolvendo o pré-contrato, mas, por hora, há muito caminho a percorrer, não dá para cravar essa situação, e o Bahia, de fato, né, está em busca de jogador aí com um pouco mais de velocidade, ainda que, é bom que se diga, há prioridade no ataque, já que os lados do campo já estão meio que encaminhados, e a gente tem ali Kaique com a Ademir de um lado, o próprio Christian Oliveira joga pelos dois lados, né, e joga mais também pelo lado direito, e do lado esquerdo tem Sanabria e tem Pulga. Então, para além de Luiz José, saiu o Thiaguinho e saiu o Lúcio, o Bahia vai em busca dessa função de centroavante, e a prioridade é essa. Então, Vitinho só se fosse mediante pré-contrato, que eu acho difícil, inclusive, de acontecer, mas nesse caso específico, não descartaria, porque o próprio atleta pode, de repente, se interessar por isso, e o Dínamo, recebendo alguma contrapartida, pode até liberar antecipadamente, já que vai perder o atleta meio do ano sem custo, de repente aceite alguma quantia e antecipe a eventual saída do atleta. Ele viria muito mais como uma oportunidade de mercado do que como urgência, do que como prioridade do Bahia. Tá aí, gente. Então, são essas as informações de mercado, vocês têm acompanhado a gente, e a gente está trazendo da forma mais objetiva possível, e está parando o tempo inteiro, não só repercutindo
apurando o tempo inteiro todas essas informações. Além de tudo isso, né, aquela velha e boa dica para vocês, continua a promoção aqui, viu, gente? Centauro tem show de bola aqui, um sapatinho da Lacoste, branco com detalhes em azul e vermelho, as cores do nosso tricolor de aço, quase metade do preço, usando o cupom BARA10, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, e também vou trazer bem objetivamente aqui a Orbe, gente, a rede social aí, para o nosso tricolor de aço aqui. Se você é a Bahia, você pode aproveitar o seu convite, está aqui, gente, eu tenho uma quantidade X de convites, né, e aí vocês podem aproveitar e, né, tá aqui, ó, eu tenho 169 convites disponíveis, e você pode garantir o seu, vou deixar o link também no primeiro comentário também na descrição do vídeo, você clica, faz seu cadastro na Orbe, baixa o aplicativo, participa com a gente, bem legal. Tem tudo aqui sobre o nosso Bahia agora. É uma rede social somente através de convite. Tá bem tranquilo, é bem saudável para você que gosta de ser bem informado sem confusão. Tá aí uma grande oportunidade para você. Participe com a gente aqui da Orbe, da bolha do nosso tricolor de aço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. Conto com você para se inscrever. E aí aproveita tanto a Centauro como a Orbe. Tamo junto, saudações tricolores, e até a próxima.